Ouça agora o podcast Entre Muitas Versões. Um podcast criado para quem acredita que não existe só um jeito de viver, empreender ou se comunicar. Eu sou Kelly Metzger e te convido a descobrir o que existe entre muitas versões. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Mais uma gravação do podcast Entre Muitas Versões. Começa o ano falando sobre algo tão importante que é autoconhecimento, saúde mental, momentos de pausa, onde o mundo diz para a gente acelerar. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai nos ajudar a lembrar dessa importância da pausa, da respiração. Ione, bióloga, pós-graduada em Neurociência da Respiração e Breathwork, falei certo? Para a saúde mental. Premiada pelo iBreathwork, é isso mesmo? Humanos Fora da Curva, coautora do livro De Bem com a Vida, editora Coralina. Ione, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Obrigada, é uma honra estar aqui com você, obrigada mesmo pelo convite. Então, eu sou Ione Fonseca, eu sou mentora de Breathwork, palestrante também, e vim aqui hoje para falar um pouco da importância de uma coisa tão simples, né, e que as pessoas não têm noção do que é, né? Que simplesmente respirar corretamente, respirar com consciência, trazer isso para a vida. É um prazer estar aqui falando com todo mundo. Vamos começar pelo básico, né? O que você falou. Respirar, todo mundo já respira. O que significa respirar corretamente? O que falta para que a gente possa ter assim, uma respiração que contribua aí para esse equilíbrio e harmonia do corpo? É o que a gente chama de respiração consciente e funcional. Né? Porque 90% das pessoas não respira direito. A gente respira direito quando nasce, quando é um bebezinho, até que os estímulos começam a ficar muito fortes. Então, a nossa respiração começa a acompanhar os estímulos externos. E quando vê, a gente está... Então, a gente tem problemas. Ou a gente respira muito rápido, né? Que é a hiperventilação, ou a gente respira pela boca, ou é os dois. Então, assim, é muito... raro a gente encontrar alguém que respira com profundidade, com tranquilidade, sempre pelo nariz. Que a boca não foi feita para respirar hora nenhuma, a não ser que os exercícios sejam feitos com aquele objetivo. Mas o tempo todo você manter a boca fechada, lembrar de respirar pelo diafragma, não subir o ombro, né? Isso é uma técnica que a gente vai trazendo, o corpo vai relembrando, né, como que é necessário e o que é que traz saúde mental e física também. E como que foi a sua jornada para essa descoberta? Porque bióloga, você veio do corporativo, a gente até falou aqui, né, antes de iniciar, passou por uma transição de carreira. Sim. E de onde que veio, que momento que você teve esse encontro com essa nova área do saber e do conhecimento? Foi quando doeu, né? Diz que a gente só aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Depois de 30 anos de mundo corporativo, eu estava exausta já, assim, a ponto de ter era uma forte candidata a um AVC, com pressão oscilante, taquicardia, o sono péssimo, bebia muito vinho para poder, né, desestressar, que é o que a gente achava que desestressava. Então, assim, eu estava numa fase em que estava caminhando mesmo para um burnout. Só que eu sou uma pessoa muito naturalista. Eu nunca gostei muito da medicina tradicional, de remédios. Eu falei, eu não vou tomar remédio para pressão. Eu tinha 50 e poucos anos só. Eu não vou começar nesse processo. Eu não vou tomar remédio para colesterol, para pressão alta, para o coração. O que eu vou fazer? E aí era pandemia. Foi quando eu descobri nesses summits online, né, vários profissionais de saúde alternativa, que eles dizem, né, saúde complementar, e um deles me chamou muita atenção porque ele curava as pessoas realmente de casos muito sérios de estresses profundos e problemas de pânico e ansiedade, só com exercícios respiratórios. Eu falei, isso me interessa. Então eu fui atrás de estudar e desde a pandemia ainda trabalhando, né, no corporativo, eu comecei a estudar sobre isso. Em menos de 2 meses eu não tinha mais nenhum sintoma
de estresse agudo, sério, né? Minha pressão normalizou, eu não tinha mais arritmia cardíaca. Então, assim, eu falei, é isso que eu preciso fazer, é isso que as pessoas precisam saber. Eu não consegui entender como a gente não sabia disso, né? Como a maioria das pessoas não sabe que é só sentar e respirar, e que ninguém pode fazer isso por você, né? E que é de graça. Não precisa pagar, não precisa ter efeitos colaterais, não precisa nada disso. Então eu falei, é isso que eu quero levar para o mundo, e comecei a estudar muito, fiz uma formação fora com essa pessoa que me inspirou, né? Depois eu vim, fiz essa pós em neurociência respiratória, que também assim, abriu um universo, né, do que é mesmo o trabalho de respiração. É o corpo, é a mente, é a alma, né? São alterações de consciência que a gente vai tendo, né? Vai abrindo o universo, a gente vai se despertando para estar realmente na presença, porque além de você se curar de muitas doenças físicas, emocionais, o estar na presença, né? Se eu estou aqui agora, eu estou falando com você, eu estou consciente disso, eu não estou pensando numa lista do supermercado, no que eu vou fazer amanhã, o que o chefe falou, qual que é o e-mail que eu tenho, cadê o meu celular? Eu estou aqui e agora. E é isso que faz o mundo desacelerar. É. Mas como que começa, Ione? Porque nós estamos na contramão, né? Inteligência artificial, eu falo que parece que a gente está querendo competir com elas, então a gente vai cada vez acelerando e dando um gás que a gente não tem mais. Como que começa? Cada um com as suas realidades, né, diferentes. Sim. Como que começa esse processo? Porque às vezes quem está nos ouvindo fala, é simples. Não é, mas como? Como começa? É um hábito que você tem que readquirir, né? Como todo exercício, como uma musculação, como um exercício físico, a respiração também é um exercício físico, ele é diafragmático, né? O diafragma é um músculo, então a gente tem técnicas, né? Eu tenho uma mentoria com 8 semanas com técnicas para que o seu corpo se habitue a respirar. No começo é um pouco desconfortável, você não quer fazer, não é aquela coisa assim, a sua mente tentando te tirar da zona de conforto, mas com poucos dias você começa a perceber o quanto que isso te faz bem, em pequenas coisas, assim, em estar tranquilo em cada momento, em se deparar com um desafio, e isso não te afetar, não acelerar seu coração, não te deixar com uma raiva descontrolada. Não, eu sei que isso acontece, eu sei que aconteceu comigo, como que eu posso resolver? Aí você dá mais umas respiradas profundas e fala, pronto, eu tenho que resolver, isso vai ser resolvido de uma forma ou de outra e tá tudo certo, e a gente vai levando a vida assim. E é isso que eu levo muito, eu estou trabalhando com as empresas agora, aproveitando... tem um processo... Aproveitando ainda, né, esse advento aí da NR1 e tudo que veio com a saúde mental, com todos os problemas que o mundo está passando, não é só no Brasil, e é isso que eu percebo, que as pessoas não conseguem parar antes de responder um e-mail, parar antes de dar a sua intervenção numa reunião. Não, sabe, tantos problemas podiam ser evitados, né? Eu me lembro de mim, assim, eu me lembro como uma coisa que é muito séria, que é muito estudada nos Estados Unidos, que é o que chama apneia de e-mail, ou apneia de tela. Você abre o seu e-mail, vê um e-mail muito perturbador, trava. Acabou, você não respira mais, e eu me pegava fazendo isso. Né? Muita gente nas redes sociais pode pegar uma notícia perturbadora. Perceba se você não é assim e o quanto isso é prejudicial, porque você está deixando você não deixa o seu corpo trabalhar de forma otimizada, porque é a respiração que controla o resto. Né? A gente não controla o nosso sistema circulatório, não controla o nosso sistema digestivo, não controla os nossos batimentos cardíacos, mas com o sistema respiratório, a gente controlando a nossa respiração, a gente controla o resto todo. Né? O sistema nervoso autônomo
em inteligência. Eu falo que hoje se fala tanto em inteligência artificial, né? E a gente tem não é a nossa IA, é a nossa II, é a inteligência inata, né? Que já está com a gente, é só a gente reaprender a fazer corretamente. Então, é a inteligência natural, é a maior que a gente tem, é a nossa respiração. E os orientais sabiam disso muito antes de nós, né? Com os pranayamas, né? Que é o controle da energia vital. Então, a energia vital é o ar. Então, a gente controla todo o nosso corpo com a energia vital de forma otimizada. Você falou do trabalho no corporativo. Como que é essa receptividade? No momento, no lugar, no ambiente da performance, como que tem sido a receptividade? Faço porque tenho que fazer, ou as lideranças estão compreendendo a importância, ou estão conseguindo identificar os resultados a partir de uma prática desse trabalho? Sim. Na hora que eu falo, é uma receptividade. Na hora que eu mostro, que eu faço uma prática que seja de 3 a 5 minutos, todo mundo se espanta e fala, nossa, como eu mudei em tão pouco tempo. Né? Então, um pequeno exercício te tira de um estado que às vezes você não estava se dando conta do que estava acontecendo. E só de você parar, você traz clareza mental para você se sente mais tranquilo. Então, com a prática diária, que são pequenos exercícios em pouco tempo durante o dia e à noite, quando vai dormir, você começa a habituar o seu organismo nisso. Quando vê, você já não faz mais a respiração, você é a respiração. Tem um psiquiatra americano, o Dr. Peter Litchfield, que ele trata de questões muito sérias mesmo, de síndrome do pânico, de estresse altíssimo, só com respiração, e ele tem essa frase, né? Don't do the breath, be the breath. Então, não faça a respiração, seja a respiração. E é isso que a mentoria que eu faço faz, assim, é você, ao longo dessas semanas, você já trouxe isso para a sua vida de uma forma natural. Então, você não fica o tempo todo, será que eu estou respirando direito? Será que... Não, isso é só nos primeiros dias, sabe? Depois você vai acostumando, você vai sentindo tanto que é gostoso, tanto que é bom, tanto que você muda no dia a dia, a qualidade do seu sono, e é tudo mensurável, Kelly. A neurociência traz isso, né? Eu faço um questionário antes e o depois das 8 semanas. Eu dou um relatório em que você tem muito disso que eu falo aqui, que veio de uma pesquisa americana com mais de 14 mil pessoas, mas é isso, ó, 27% mais vitalidade, 36% melhor qualidade do sono, 49% mais calma, 70% mais foco e clareza mental, 67% menos ansiedade e depressão, 53% menos fadiga e 67% menos raiva. Isso em 8 semanas. E eu te mostro isso, sabe? Ione, e uma dúvida. Hoje a gente já está mais acostumado, né? Já faz parte das práticas que a gente já entendeu de autoconhecimento, a meditação. Isso. E quando a gente pensa na meditação, eu penso que eu começo com o realinhamento do corpo, fecho os olhos e respiração. Quando você fala dessa prática da respiração, eu estou dizendo das duas coisas juntas ou elas também acontecem separadamente? Dos dois jeitos. Quando eu faço no mundo corporativo, por exemplo, as pessoas não precisam parar no escritório e entrar para dentro do banheiro e ficar quietinho. Não, ela simplesmente fecha o olho ali na frente do computador, marca os minutos e respira naquela sequência. Né? Então, assim, eu nunca consegui meditar antes de aprender a respirar. E eu acho que uma coisa é muito conectada à outra. E as duas coisas juntas têm uma performance, né? Te ajudam numa performance muito melhor. Porque é isso, a meditação também te traz a presença. Sim. Né? A presença é que desacelera. Então, mas você pode simplesmente estar dirigindo e fazendo exercício de respiração, estar dentro de um ônibus e fazendo exercício, estar brincando com seu filho ali e fazendo exercício, assistindo um filme e fazendo exercício de respiração. Então, não te obriga a parar e fechar os olhos e concentrar. É ótimo e é melhor se for assim.
mas não é obrigatório e dá resultado bem, bem parecido. Eu gostei da frase, né? Seja a respiração, não faça. E conta para mim desse outro projeto, do seu livro, o que você compartilha, o que você traz aí de registro nesse livro? Um pouquinho mais do que eu já te falei, né? Do que eu passei, da minha história, da minha experiência. E esse é um livro muito legal porque me encontraram, assim, aquelas conexões que você faz na vida, né? É uma turma de Porto Alegre, uma editora do Rio Grande do Sul, e escreveram sobre ciência e espiritualidade para uma longevidade saudável. Então, assim, ela me descobriu, me chamou, falou, vem falar sobre respiração aqui pra gente. E aí eu falo e eu explico, né? E eu trago muitos cientistas, porque todo o meu trabalho é baseado em ciência, né? Não é uma coisa... muita gente pensa, é coisa de energia, de Oriente. Não, é tudo dentro da ciência. Tudo que eu trago são estudos, principalmente do Ocidente, né? Que da década de 70 para cá é que se começou a estudar a neurociência respiratória. Então, em 2014, que aqui se comprovou que nós podemos sim, regular o nosso sistema nervoso autônomo com a respiração. Então, assim, eu trago tudo isso aqui fundamentado, explico o trabalho, como é feito, e como a gente pode melhorar, né? Você vê, uma pessoa que hoje, 60 a mais, por exemplo, não precisa estar tomando muito remédio, não precisa estar tomando remédio nenhum. Né? Então, o James Nestor, que escreveu o livro Respire, que ele é um jornalista, então é muito legal ler, porque ele foi atrás de tudo que é estudo, mas ele escreve de uma forma muito simples, né? Numa linguagem muito acessível, e ele concluiu assim, que você pode fazer a melhor dieta, você pode fazer exercícios físicos todos os dias, mas se você não respirar corretamente, você não tem 100% de saúde. Então, assim, a gente tem, né, um leque de coisas aí e a respiração é a mais fácil delas, mas é a que as pessoas menos dão importância. A partir de agora, a gente já deixa esse convite, né? E para que as pessoas abram para uma outra possibilidade. Só alertando, né, Ione, que é importante para que as pessoas também não, como diz minha mãe, né, 880, né? Não é para largar os acompanhamentos de médicos de saúde, não é sobre isso. Uhum. A gente está falando sobre ampliar o repertório, ver novas possibilidades, exatamente, mas entender que tudo com muita responsabilidade, também, né? né? E evitar. A gente não trabalha tanto o preventivo. Eu acho que essa questão de ouvir o corpo é também, né, esse trabalho de prevenção, de se cuidar pensando na prevenção. Estamos indo para o final. Esse é seu. Obrigada. Olha, já estou com o meu que vou já começar a minha leitura. Eu estou fazendo uma pós em neurociência. Legal. E a gente tem, como você falou, né, evidências da importância dos resultados, como que a gente consegue melhorar todo o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, com a meditação, com a respiração. Muito obrigada. Esses são 10 autores, cada um na sua especialidade, falando aí sobre longevidade. É muito bacana. Você vai gostar. Queria te agradecer mais uma vez pela presença, pela disponibilidade, por compartilhar um pouco do seu conhecimento. E eu queria que você deixasse um convite para as pessoas se conectarem com você, para aprofundar um pouco mais essa conversa, como que elas entram em contato com você. Então, pelo meu Instagram, pode ser, é o @terapias de plenitude, mas eu tenho também direto, né, um telefone, um WhatsApp, que é o 31 999 29 14 14, e pode entrar em contato, pode perguntar dúvida, pode me questionar, eu estou à disposição, e é porque essa agora é a minha missão de vida, é isso que é importante para a gente. Então, fica aí o convite para continuar essa conversa e, como a Ione falou, não faça a respiração, seja a respiração. Eu espero vocês no nosso próximo episódio do Entre Muitas Versões. Esse foi mais um episódio do Entre Muitas Versões. Espero que o tema de hoje tenha te inspirado a viver o seu melhor em cada uma de suas versões. Te espero no próximo episódio.